Convido agora para fazer uso da palavra Pedro Paulo Abreu Pinheiro, assessor político do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Correio e Telégrafo. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Quero cumprimentar na pessoa do nosso presidente da comissão, Celinto Citrocel, da companheira Beatriz Cerqueira, os demais componentes da mesa, aos nossos camaradas sindicalistas, a todos os ouvintes, os telespectadores da Rádio e da TV Assembleia, também a todos que estão no YouTube, acompanhando esse debate de suma importância para o país e para o mundo inteiro, que é a nossa discussão contra a privatização dos Correios. Quero fazer aqui uma parte só para encaminhar à mesa um documento que é uma moção sobre o abaixo à perseguição política contra Patrícia Júri, deputada do FIT, Marisol Vasques e Juan Carlos Gonzalez, que são companheiros, uma deputada também na Argentina, que está sendo contestada pelo regime argentino neste momento de tomar posse em dezembro, ela que foi eleita deputada, porque tem uma posição firme aos trabalhadores, à população, contra a política de desmonte da Previdência e contra a própria mobilização que ela tem pautado com seus pares. Então, encaminhar também esta moção para que, ao final, seja aprovado por esta casa, por esta comissão. Eu quero começar aqui fazendo algumas questões, algumas perguntas sobre se a população sabia. Vocês sabiam que os países mais avançados da economia capitalista têm uma agência de correio para cada 195 quilômetros quadrados e na América Latina tem apenas uma agência para cada 421 quilômetros quadrados, prejudicando sobremaneira os habitantes da população latino-americana? Vocês sabiam que a média mundial em 2014 era de um trabalhador de correio para cada grupo de 1.300 habitantes? Considerando isso, o Brasil teria que ter hoje 153.846 trabalhadores na ECT e só tem apenas 100 mil trabalhadores? Bom, entretanto, nos países mais avançados tem um trabalhador de correio para cada 381 pessoas. Nesse sentido, se nós brasileiros quiséssemos igualar as condições de trabalho e de atendimento à população, como os trabalhadores atendem à população europeia ou de outras regiões avançadas, nós teríamos que ter 524.934 trabalhadores na ECT. O Correio Público dos Estados Unidos, a UPS, tem hoje 618 mil trabalhadores para uma população de 327 milhões e 200 mil habitantes. Já a ECT, com seus 100 mil, para se igualar proporcionalmente aos Estados Unidos, precisaria de ter 396.638 trabalhadores. Ou seja, a produtividade exigida para nós, trabalhadores, é 3,5 vezes mais ao trabalhador dos Estados Unidos. E o nosso salário é de um poder de compra 3 vezes menor. Vocês sabiam que 85% dos trabalhadores dos Correios estão trabalhando na área operacional e 15% na área administrativa?
cerca de 50,86% são carteiros, 22,42% são atendentes comerciais, 11,70% são OTTs. Vocês sabiam que o Correio Brasileiro, a ECT, entrega cerca de 8, quase 9 bilhões de objetos postais por ano, ou seja, 35 milhões de objetos postais entre mensagens e encomendas diariamente, o que equivale a mais de 20 bilhões de reais anualmente em faturamento? Vocês sabiam que toda a discussão que nós estamos travando nesse momento é em torno da eficiência, qualidade, sigilo e agilidade, e que esta é a regra da concorrência atual entre o monopólio estatal e os monopólios privados, porque toda essa discussão nada mais é do que a velocidade sendo a essência da guerra comercial, ou seja, é a questão da competitividade que está colocada nesse exato momento no dia a dia da privatização da ECT. É a luta entre o monopólio estatal e o privado. Vocês sabiam que com a redução de empregados, hoje nós temos o fechamento de milhares de agências convencionais que a partir de 1990 para cá deram lugar às agências de franquia, que hoje assume aproximadamente 55% do faturamento dos Correios, sendo que essas agências de franquia têm o aval de todo o governo, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de utilizar até 28 dias esse dinheiro para aplicar nas instituições financeiras e depois devolver só 80% do principal, e que isto é um roubo legalizado contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Vocês sabiam que os atendentes comerciais são colocados em condições de trabalho subhumanas, com metas impossíveis de serem atingidas, e que esses trabalhadores, em nenhuma agência do Brasil, têm o direito de concorrer com os clientes mais ricos, porque a política do senhor Bolsonaro, esse entrega-pátria, obriga, dá prioridade às agências, das agências de franquia. Vocês sabiam que a responsabilidade de toda a crise do Postales tem a ver com a Previc, tem a ver com os próprios governos anteriores que roubaram porca e descaradamente o patrimônio privado de previdência fechada dos trabalhadores dos Correios, tendo inclusive o aval do ministro Paulo Guedes, um facínora. Vocês sabiam que o desmonte da frota terrestre, da maior empresa de frota terrestre da América Latina, que é os Correios, vem sendo feita diuturnamente para poder fazer com que dificulte-se a competitividade com as empresas privadas para dar vazão à DHL, à UPS e à Federal Express? Vocês sabiam que estão querendo acabar com todos os ATTs? Neste momento, mais de 11 mil trabalhadores dos Correios, e que todo o sigilo da correspondência, toda a estratégia da ECT está há 1 ano sendo colocado desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, de toda a noção de tecnologia da informação, pela maior concorrente de logística da ECT, que é a Amazon, somente para roubar o segredo comercial da empresa, para justificar a fatia desta empresa para essas mesmas empresas do capital de monopólio privado. Senhoras e senhores, vocês sabiam que com a privatização dos Correios, como já foi dito pelo companheiro da ADCAP, Zé Maria, os milhares de empresários de micro, pequenas e médias empresas vão, em sua esmagadora maioria, falir,
fechar as portas e criar uma demissão de centenas de outros milhares de trabalhadores que dependem do serviço organizado nacionalmente nos 5.570 municípios, que hoje é feito pelo Correio, sendo que todos essas milhares de empresas dependem de todas as relações do Correio, que é a única empresa de representação e de organização nacional em todo o território nacional, em todos os municípios do país. Vocês sabiam que a privatização mata, mutila, precariza, demite e cria o caos social apenas para engordar uma meia dúzia de capitalistas do capital internacional em detrimento de uma maior miserabilidade da população nacional? É contra isso que nós estamos discutindo. É contra a entrega daqueles que falam que vão defender o Brasil, como o governo Bolsonaro, e que em nenhum outro momento da nossa história nós vimos um governo tão capacho, tão sem caráter, tão entreguista, que está recebendo propina para trair a sua pátria. E é por isso, senhoras e senhores, que eles também precisam de entender que com a privatização da ECT, as 5.570 prefeituras, as 5.570 câmaras municipais vão perder o papel de parceria que o Correio faz com todas elas, com todos eles. O mesmo acontecendo aos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Porque o capital, o monopólio privado, quer lucro sobre lucro sobre lucro e que se dane a população nacional. Então esse é o grande problema. Nós, trabalhadores dos Correios, temos que contar com cada parlamentar, com cada empresário, com cada cliente dos 55 milhões de casas que nós, trabalhadores dos Correios, vamos todos os dias e que estamos sendo impedidos de ir agora, porque nós somos a maior empresa de logística no Brasil. 99% das correspondências, das cartas, das mensagens são entregues apenas no Brasil. 98% de todas as encomendas que tem no Correio são entregues dentro do próprio país. E é esse filão de riqueza que a DHL, a FedEx, a UPS e seus consortes querem surrupiar do nosso país, com o aval do capacho Bolsonaro e a sua torpe. Então, senhoras e senhores, nós temos que fazer uma resistência. Nós estamos em campanha salarial. A nossa database terminou no dia 31 de julho. O governo federal e a turma de ministros capachos estão fazendo pecha conosco. Estão tentando inviabilizar a nossa campanha salarial, porque sabem da importância da empresa, porque querem desgastar os trabalhadores, querem desmoralizar a nossa categoria, querem quebrar cada um de nós para enfraquecer e facilitar para entregar de mão beijado as principais unidades dos Correios em todos os municípios industrializados, que são cerca de 400 municípios desse país. Pedro, conclui. Para concluir, é isso que eles querem fazer. Por isso, senhoras e senhores, nós contamos para que cada um de vocês atue na defesa de um correio público de qualidade, mas atue na manutenção do emprego dos 100 mil trabalhadores. E nós aqui não vamos arrefecer. Nós vamos, no dia 2 de setembro, fazer a maior greve geral que Bolsonaro já viu nesse país. Em defesa do Correio, em defesa dos nossos direitos, contra toda a patifaria desse governo capacho e entreguista. Privatização é coisa de ladrão.